Boa noite, pessoal. Pessoal, lembrando então que na próxima quinta, quem for fazer doações de doces e salgados para a festa sobremesa do pessoal da juventude, que vai ser na sexta, se alguém se comprometer a trazer algum prato, a casa agradece. Mais uma coisinha, no dia 25 do 12 e no dia 1 do 1, não vai haver palestra. Na quinta-feira, as duas, Natal e Ano Novo, né? Então, não tendo na quinta, no domingo vai funcionamento normal da casa, tá? Vamos agora fazer a prece inicial. Gostaria agora de chamar a Cilei, nossa palestrante da noite. Boa noite. Liguei? Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos do Plano Maior, por mais essa oportunidade que estamos tendo, de estarmos juntos, podendo estudar a nossa doutrina espírita. Nós somos próximos do Natal, né? E eu não vou falar de Natal, mas a gente vai falar de ser feliz. É uma época que a gente sente tristeza. Eu pensei nisso agora. Uns gostam, outros não gostam, e uma discussão em família, um quer ir aqui, outro quer ir lá, outro não quer ir em lugar nenhum, e é uma confusão, né, gente? Eu não sou diferente de ninguém, na minha casa também, 5 irmãs, minha mãe, aí fica aquela confusão, onde vai, onde não vai, esse ano não estamos animados, e vai assim. Então, eu escolhi essa palestra para dizer, assim, como se todo mundo quer ser feliz e o que fazer para ser feliz. Mas tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 920. Kardec pergunta aos Espíritos, pode o homem ser plenamente feliz nesse planeta? E eles respondem, não. E é por isso que a vida concede aos homens este mundo de provas ou expiações. Mas, tem um mas aí,
Mas dele, porém, depende a suavização dos seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. Então eu tenho mas na segunda parte da resposta dessa pergunta, que nós vamos ver mais à frente. Quando nós falamos em provas e expiações, nós nos assustamos. Mas não deveria ser assim se nós entendermos que em qualquer situação que se encontra o ser humano aqui nesse planeta Terra, cada um tem a sua cota de trabalho e de sofrimento. E que nem a fortuna, nem o poder, nem a juventude, nem o sucesso são condições suficientes para a felicidade plena. Então a questão 920 do Livro dos Espíritos, ela é bem clara quando ela nos diz, nos esclarece, que nós estamos num mundo de provas ou expiações. Mas, infelizmente, gente, tem pessoas que querem as duas coisas. Aí vocês vão falar, puxa, mas será que a pessoa quer prova, expiação, quer sofrer? Porque tem pessoas que não acham graça em nada. Nada tá bom, né? Nunca não vê nada não vê beleza na vida. E se passa por uma situação difícil, consegue superar, logo arruma uma outra situação difícil ainda, aí coloca todo mundo no meio, né? Que a família inteira sofre, corre para ajudar e faz tanta coisa. Então, tem pessoas que você não pode... você está conversando um assunto, não pode levar para frente. Porque a cada brechinha, ela fala, no meio da conversa, ela fala de um problema. Ou de uma doença. Se você quiser consolá-la, animá-la, não dá. Porque o problema dela é maior, a doença dela é mais grave, mesmo que não seja. Então, agora nós temos também que prestar atenção se essa pessoa não tem o hábito de reclamar, porque a gente fala assim, desabafar é uma coisa e reclamar é outra. Se a pessoa estiver ali muito tristonha, reclamando de tudo, talvez seja ali chamando atenção para uma tristeza maior, entrando numa depressão, está faltando um pouco ali de atenção com a pessoa, um pouco de carinho, e não custa nada nós olharmos e tentar ajudar, né? Porque o que nos traz felicidade é entrar em ação e ajudar. Fazer a caridade, se doar, é isso que traz a felicidade. Agora, tem pessoas que reclamam mesmo, sempre, são pessoas negativas, e dificulta a vida delas. Estão sempre de mal com a vida, mal-humorada, reclamando de tudo. Então, o que essa pessoa traz para si? Ela traz uma vibração nada boa. Então, claro, gente, que desabafar faz bem. Faz bem falar dos nossos problemas, dos nossos sentimentos, para nos sentirmos aliviados. Não é o Dr. Drauzio Varela que diz assim, se você não quiser adoecer, fale dos seus sentimentos e dos seus problemas. Então é bem por aí. Agora, falar, desabafar, é diferente de reclamar. É diferente de você se lamentar, se lamuriar. Então nós estamos nesse planeta Terra para nos educarmos e para fazermos desabrochar o que nós temos de melhor em nós. E cada um de nós tem alguma coisa que se destaca, sem ser o dinheiro. Não é? Nós podemos usar nossos próprios recursos, que são nossos talentos. Né? Os talentos que Deus nos deu. A inteligência, a bondade, a fraternidade, a sensibilidade, a compaixão. Compaixão, gente, quem tem esse sentimento, eu admiro muito, porque a compaixão é o quê? Você se colocar no lugar do outro. Então, quando você se vê no problema do outro, no lugar do outro, você para de criticar. Mas então você vai tentar ajudar. Então, isso é compaixão, que a maioria não tem. Né? Nós estamos aí engatinhando, a gente julga muito. Mas tem pessoas que dentro desses talentos que Deus nos deu, há pessoas que sabem ouvir. Há pessoas que sabem aconselhar na hora certa. Naquele momento que você está precisando de um alô, de uma ajuda, tem a pessoa que diz certinho que vem ali. Então o que é? São virtudes. Que infelizmente nós não damos valor, porque nós estamos presos àquilo que nos prendemos ao que nos falta. No livro Mestre de Mim Mesmo, de Rita Poelker, pelo Espírito Calunga, ele nos diz que nós temos que entender que quando nós estamos realmente sofrendo, ou passando por situações difíceis, nós não devemos nos sentir como um devedor, nem como um faltoso, culpando o nosso passado ou a espiritualidade. Nós devemos nos ver como aprendizes
A vida nos conduz amorosamente ao equilíbrio conosco mesmo e com as leis universais. Então, há sim aquelas pessoas que têm uma postura interior de buscar satisfação, se maltratando e maltratando seu próprio corpo. Por exemplo, assim, em vícios, em situações que nós sabemos não ser tão corretas. Mas um dia essa pessoa, ela terá que aprender a cuidar do seu corpo para valorizar o que ele representa. Então, por isso que nós não devemos colocar sempre a culpa dos nossos atos impensados a vidas passadas. Porque muitas coisas nós estamos adquirindo nessa vida aqui, diante dos nossos atos. A pessoa que sofre, por exemplo, de bronquite, ela fala, eu sofro de bronquite porque eu ouvi lá na casa espírita que eu devo ter sido fumante numa outra encarnação. Ou, hoje eu nasci sem o braço porque eu ouvi dizer que eu gostava de chicotear os escravos. Isso é uma verdade parcial, porque o corpo físico, sendo matéria, também está sujeito a modificação e imperfeições. E a lei de ação e reação não age tão somente a vidas passadas. Nós podemos sentir a reação de atos impensados, de coisas que nós acabamos de fazer hoje, agora, nesse exato momento, aqui, um pouquinho antes de entrar na casa espírita, por impulso. Então, esse impulso que não deve permanecer em nós. Então, nós estamos aqui para quê? Para descobrir e experimentar alternativas. A vontade de Deus é que nos tornemos criaturas do bem e que sejamos felizes. Então, Ele nos dá todas as oportunidades para que isso aconteça, mas depende de nós. E eu lembro sempre quando eu falo que tudo depende de nós, que a doutrina espírita tem isso, né? Que depende de nós. O esforço é nosso. Eu sempre lembro do fundo do poço e da corda. Quem já não se viu no fundo do poço? Numa depressão, ou financeiramente, ou por qualquer assunto, qualquer problema, se viu lá embaixo, no fundo do poço. Sempre aparece alguém que lança a corda. E às vezes é uma pessoa que a gente menos espera. Né? Aquele que se espera não faz tanto. O que menos espera, vai e lança a corda. Vai e joga a corda no fundo do poço, está lá embaixo. Aí, quem que tem que agarrar essa corda? Aquele que está com problema. Então, quem fez o nosso esforço? Porque a ajuda sempre aparece. Então, se não tiver o esforço nosso, nada acontece. Tudo depende de nós. E eu, falando disso, eu me lembrei uma vez que eu assisti uma palestra de José Medrado, médium baiano, não sei se vocês conhecem, se lembram dele. Fantástico, ele veio em Bauru, fui assistir, depois teve no Cristão, assisti também. Mas ele faz esse tour cada 5 anos, mais ou menos. Sempre lá na Bahia, ele é muito dedicado a causas sociais, e tem uma sabedoria, sabe muito, passa com muito bom humor. Eu gosto dele porque ele passa as coisas com bom humor. Estava gravando as historinhas que ele conta, de uma maneira especial dele. Então ele estava contando que ele fez uma palestra, falando de felicidade, né? Umas 800 pessoas. E no final dessa palestra, um dos dirigentes disse assim, olha, o nosso amigo Medrado está aqui e vai ficar aqui para ouvir as pessoas que têm problemas. E quiser conversar com ele. Falou, meu Deus do céu, ele pensou, mas quem é que não tem problema? Falou, olha, só fica se tiver problema. Resultado, né? A maioria. Saiu 10 só. De 800 pessoas, saiu uns 10. Gente, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que cada um tem o que merece. Eu vou ficar aqui tentando ajudar, mas cada um tem o que merece. E ele foi para a ponta da mesa. Porque ele se lembrou do seu amigo, também fantástico, né? Olha o amigo dele, Divaldo Pereira Franco, que disse, Medrado, quando tiver muitas pessoas fazendo perguntas, você sai para a ponta da mesa, sai da onde você está, vai lá para o cantinho da mesa e pega umas mensagens e vai entregando para as pessoas. Porque se elas demorarem muito, é sinal de que terminou a entrevista. E isso acontece muito, gente, porque eles são fantásticos, eles, sabe, assim, a gente adora, eles têm uma mediunidade maravilhosa, e você tem vontade de chegar e querer saber tudo. E eles sabem que isso acontece, se for ver, não termina nunca, vara a madrugada. Então ele fez isso, ele pegou umas mensagens e se dirigiu ao canto da mesa, levou um monte. E ali começaram as pessoas conversando e tal. Quando ele viu que estava demorando muito, ele dá uma mensagem, olha, essa mensagem para você de ânimo, de
fé, de esperança, de coragem. Leva para sua casa, leia. Então algumas pessoas entendiam, iam embora, levavam a mensagem. Outras aproveitavam a oportunidade e não queria parar de falar e falava, obrigado, Medrado, punha no bolso, falava assim, mas sabe o que é? Eu queria continuar com o assunto. E ele ali. E ficavam reclamando muito. E ele com seu jeito todo especial, facetioso, passando otimismo. E dizer assim, olha, diante do seu problema, vale a pena viver, gente. Problema todo mundo tem. Supere os obstáculos. A dor e o sofrimento são desafios. Supere esses desafios, você se fortalece. No próximo, você estará mais resistente, mais firme. E você poderá tocar a sua vida, seguir a sua vida. Não desanime. E assim ele ia falando com as pessoas e algumas iam embora. E uma das pessoas que estava ali, entrou na fila, não parava mais. E reclamou, isso ele contando, reclamava, reclamou. E ele disse assim, depois que ele falou tanta coisa de otimismo para ela parou, ele deu a mensagem, ela voltou e perguntou o que ela tinha ainda que passar na vida. Imagina, gente, por isso que eu falei no início que tem gente que quer a prova e expiação. Não é? Tem gente que fica em cima do sofrimento. Você estava resolvendo o sofrimento dela ali, você quer ver lá na frente aí que você vai passar? Resolve agora. Vamos ver hoje. Então, ela estava alimentando o seu sofrimento. Então, na verdade, ela não estava ledrado, né? Não ouvindo nada. E ele percebeu e resolveu mudar a maneira de conversar com as pessoas. Quando uma outra senhora apareceu, se aproximou conversando com ele agiu de forma diferente. Essa senhora reclamava, e ele ouvia, e ele fazia, cara de espanto, de dor, para gerar empatia, né? Para deixar ela feliz, porque com a outra não deu certo. Então ele dizia, meu Deus, e ela falava da dor, do sofrimento dela, e ele, cara de espanto, cara de tudo. Quando ele terminou, ela falou, minha senhora, mas isso já não é karma. Isso é castigo de Deus existir, só está com todos eles. E aí ele olhou assim para ela, pensando que ela ia dar uma bronca, ela abriu um belo sorriso. Ai, meu Deus, graças a Deus alguém me entende. Então, gente, nós somos assim. Às vezes, né, a gente vai embora. A gente sai de uma situação e entra em outra. Entra fria. Né? Sai de uma fria, passa para outra. Se nós chegarmos uma pessoa querendo falar dos nossos problemas e ela não ouvir, nós vamos ficar chateados, né? Mas também se a pessoa ouvir, a gente não para mais de clamoriar. Então tem que ter um equilíbrio ali. Não é? Porque nós só traímos coisas negativas assim. Agora, não estou dizendo com isso que nós não devemos ouvir a outra pessoa. Devemos sim, porque nós gostamos que nos ouçam. Não é muito bom você dizer. Mas há pessoas que têm ouvido de reclamar, não acham graça na vida e não fazem nada para se modificar. Não acham graça na vida, nada está bom. Acredito que estão aqui para sofrer, para chorar, que tudo de ruim acontece na vida dela. Então é aí que entra a segunda parte da questão 920 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, quando Kardec pergunta se é possível ser plenamente feliz sobre o planeta Terra, eles respondem com um sonoro não. Mas, aí está o máximo que eu disse para vocês, eles concluem. Cabe ao homem minimizar, diminuir seus males para ser feliz possível nessa Terra. Então, gente, tudo depende de nós, o tamanho que damos ao nosso sofrimento. O tempo que nós queremos que ele dure. Não é? Porque quando a gente cansa de sofrer, o que a gente faz? A gente acaba dando um basta. Nós vamos até um limite. Não é? Porque a gente vai ser um faltoso, como disse o Calunga no livro, esqueci o título lá, Mestre de Mim Mesmo. Então nós vamos sentindo faltoso, nos culpando que nós temos que fazer aquilo, nós vamos esquecendo de nós vamos começando daquele problema, daquele sofrimento, tentando ajeitar as coisas, não conseguimos, se vê que já se vão 10, 20 anos, aí você fala, é muito até. Eu falo isso, gente, porque tem coisas que eu demorei muito para entender. Muito. Hoje os jovens têm muita informação, né? E eu aqui por volta dos meus 60, agora sei, gente, entender certas coisas. Não é? Que às vezes você fica em cima de uma tristeza, de uma dificuldade do outro, e você esquece de viver. Você quer uma modificação do outro. Você espera algo do outro, não vem, continua daquele mesmo jeito. Então você tem que viver sua vida também. Deixa. Faça a sua parte, ou fez até aquele limite, o outro vai fazer a dele. Não é? Então, os Espíritos dizem que nós vamos ser felizes na medida do possível nessa terra.
Se não podemos ser felizes absolutamente, plenamente, sejamos felizes dentro do possível. Nós vamos falar mais à frente o que é o ideal e o possível. Então, sejamos felizes dentro do possível sem paralisar a nossa busca pelo melhor. Não é por isso que nós vamos entregar, né? Não, eu vou parar de lutar agora, mas eu quero tocar minha vida, meu Deus. Mas vou buscar o melhor para mim, que me faça feliz e que eu consiga progredir. Porque o que eles esperam de nós? O que a doutrina espírita nos ensina? Evolução. Nós somos espíritos que habitamos. Nós precisamos evoluir. Se está um puxando você para trás, você não está evoluindo. Não é? Então você quer caminhar, não deixa. O outro no sentido, digo, de trabalho, de comunicação, de afeto, né, de todo tipo. Então, ainda no livro Mestre de Mim Mesmo, Kalunga nos diz, as pessoas não são o que elas querem, elas são o que elas conseguem ser, tem um até aí também, até tomarem consciência da sua capacidade de realizar em suas vidas as suas vontades. Então, quando nós percebemos em nós a nossa capacidade da volta, nós vamos vencer as nossas limitações. Aí entra a importância da fé também e de acreditar em nós mesmos. Agora, nós não iremos ficar só em busca daquilo que nós achamos que nos falta, no sentido que só aquilo que nos falta é que vai nos fazer feliz e trazer, né, a razão na nossa felicidade. Porque a felicidade está em valorizar o que se tem e saber conviver com o que se tem. Então, é aí que eu falo, né? Aí que está a sabedoria de ser feliz. Então, as pessoas falam, nossa, Cirlei, como você é sábia, você sabe ser feliz. Então, precisa levar lambada, não é? Mas não é que a gente sabe. Você vai vendo, vai vivendo no dia a dia, então você vai vendo que você não pode colocar a razão da sua felicidade no outro, numa determinada situação. Então, a sabedoria de ser feliz o que é? Não é viver sem conflitos, porque todo mundo tem, mas ter habilidade para lidar com eles. Então, nós temos ainda muito que caminhar e aprender. Só por isso que numa só encarnação não dá para fazer tudo, nem aprender tudo. Então, o que eu disse da marca do ideal e do possível? Existem duas marcas. A marca do ideal, que cada um de nós sonha, e a marca do possível. O ideal para mim hoje, um exemplo, né, gente? Que eu cito para não falar dos outros, então eu vou falar de mim. Um exemplo, após 42 anos de casamento, meu casamento, seria, estou dando um exemplo aí, que o meu marido continuar sendo o mesmo dos primeiros anos de casado. Eu acho que ele também vai pensar igual. Mas a gente muda. E eu atrasava, ele achava lindo. Ele falava, amor, não tem pressa. Vai devagar, escolhe a melhor roupa. Outro ele fala, você vai ainda, vai assim mesmo. Eu estou cansada de ficar, estou perdendo tempo. Aí eu já fico triste, eu falo assim, você perdeu a paciência, não é mais aquele João que eu conheço. Só tem paciência no meio do rio pescando. Sim, vai. Mas o amor prevalece. Tá firme o amor. Graças a Deus, né? O espírito supersticioso tem madeira, vou bater lá em cima. O amor prevalece. Porque nós vamos mudando ao longo da vida. Então, o que eu quis dizer para vocês, coloquem em cada situação que nós estamos vivendo, vamos colocar aí, cada um de vocês, em que vocês estão vivendo, no trabalho, no relacionamento, num projeto de vida, vamos ver o ideal e o possível. O que seria o ideal? Que é aquilo que todos nós sonhamos. Seria maravilhoso. O que seria o ideal? Pensa, gente, pensa. Ah, não pode. Vamos no possível. Vamos no possível. Que está na razão direta da confiança em nós mesmos. Então nós não devemos colocar na vida a responsabilidade dela nos fazer feliz. E nem nas pessoas. Porque seria, assim, uma dor muito grande para com as pessoas. Você já pensou você tentando fazer o outro feliz e não conseguir? O que sai daí? 2 infelizes. Então a responsabilidade de sermos felizes é nossa. Não é do marido, não é da esposa, não é dos filhos, nem da doutrina espírita, nem do amigo, nem do vizinho. É nossa. Mas, cada um fazendo sua parte, automaticamente vai beneficiar o outro. Porque nós vamos formando uma rede, uma corrente do bem. Claro, nos bons exemplos, né? Nós vamos, um fazendo, outro fazendo, nós ficamos até envergonhados depois de agir de uma forma diferente. Então vai se formando um elo bonito. E nós espíritas também precisamos entender essa diferença do ideal e do possível. Porque há pessoas que acham que o ideal é a salvação numa só encarnação. E se fecham naquele ranço do sofrimento. Aí eu estou passando por isso que eu estou quitando meus débitos.
eu estou passando por essa dor, esse sofrimento, que eu estou pagando. Eu tenho que pagar. Eu vou ficar assim, eu tenho que aceitar essa situação. Mas que pode ser modificada. Nós temos o livre-arbítrio. Voltando ao medrado, aquele médio baiano, muito bem-humorado, um fato pitoresco que ele contou, mas um exemplo também que eu gosto de usar, gente. Uma senhora, que ele mora na Bahia, né? Subia, descia a ladeira, e quando descia na ladeira, ela viu o medrado, e ela disse, medrado, e foi mancando, espera, eu tô chegando. E foi mancando perto dele, ai, medrado, como eu tô sofrendo, eu não aguento mais. Ele disse, ajuda, não, ai, medrado, eu tô sofrendo. Nossa, ela fala, o que será que está passando aí na vida dela, né? E desceu a ladeira. Quando chegou próximo dele, falou, medrado, que dor, que sofrimento, que dor, o que está acontecendo? Falou, olha pra mim, olha meu pé. Ele olhou e falou assim, não estou vendo nada. Você não está vendo nada, meu? Como não, medrado? Olha meu dedo. Ele falou assim, está tudo inflamado, está inchado. Ele falou, mas isso aí é só uma unha encravada. Procura o médico, arranque, tire esse sofrimento de você. De jeito nenhum, medrado, isso aí é meu karma. Você não está vendo que se eu tirar isso aqui, eu não vou ficar meu karma? É um fato pitoresco, gente, mas que a gente coloca na vida da gente. Nós ficamos em cima de coisas que nós podemos mudar. Não é? Que nós podemos deixar para lá. Sofremos uma vida inteira. Olha, somos o que pensamos que somos e atraímos aquilo que sempre mentalizamos. Nós sabemos que cada um tem o seu fardo para carregar, né, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Sabemos disso, que Deus dá aquilo que a gente pode conseguir carregar. Sabemos que Jesus existe, Deus supervisiona o bem-estar de cada um de nós. Mas muitas vezes nós esquecemos disso tudo, principalmente na hora do aperto, porque nos falta a fé. Na hora do aperto, muitas vezes nos recolhemos no medo, ao invés de entrar em ação. No medo de desapontar, de ser desapontado, no medo de ser rejeitado, no medo de ação, no medo de ser feliz, no medo de servir, né? No medo da incompreensão, no medo da dor. Nós nos fechamos nesses medos, no medo de ser feliz, alegria. Então nós nos fechamos e passamos pela vida como seres que apenas tiveram sensações físicas no corpo. E nós ficamos assim. E que nada fizemos para enriquecer a nossa existência. Nos preocupamos demais com as coisas da matéria, que são importantes sim, tanto o material que é o corpo, que você se cuida, porque muita gente vaidade, não. Você tem que cuidar do seu corpo. Ter saúde, bem-estar e também do seu alimento, do seu trabalho. São importantes sim as coisas da matéria, mas às vezes nós passamos anos em cima de questões materiais e nos esquecemos de nós, esquecemos do alimento da alma, esquecemos da atenção para alguém. Essa pessoa de repente até desencarnou já. Você não tem tempo de fazer nada, fazer uma visita, porque nós estamos assim, em cima do material no dia a dia. Então, é importante, sim, o material, mas deve ser trabalhado juntamente com o progresso da alma. Não é? Como disse Jesus, buscar primeiro as coisas dos céus, que são as coisas espirituais, e o mais virá por merecimento. Então, a felicidade, ela está nas coisas do coração. Né? Ela está em servir, ela está em doar, e isso traz paz interior. Tanto que existem pesquisas científicas comprovando que antes de uma pessoa começar um trabalho voluntário, ela começa a fazer qualquer trabalho. É feito um exame, uma análise bioquímica do sangue dessa pessoa. Comprovado isso. Antes dela se doar. Depois de 1 hora de doação, é tirada uma amostrinha novamente, foi feito novamente o exame. Uma outra análise bioquímica, se constatou ali elementos novos do sangue. O aumento de elementos importantes para a imunidade. Gente, olha que maravilhoso isso. Quanto nos faz bem a doação. Então, se vier aí uma série de coisas boas do ponto de vista fisiológico, além do psicológico e do emocional, que melhora muito a nossa caminhada aqui. E nós vamos adquirindo, assim, paz, né, e tranquilidade, incluindo dos nossos próprios recursos, que são a boa vontade, a fraternidade, a sensibilidade e a compaixão e tantos outros. São os nossos talentos, né, que são os nossos tesouros espirituais. Então, nós não precisamos ganhar na loteria para ajudar as pessoas nem a nós mesmos. Não é? Porque o dinheiro não é tudo, ajuda, mas não é tudo. Podemos usar os nossos talentos. Eu li uma entrevista muitos anos atrás, na revista Isto É, foi entrevistado o psiquiatra Roberto Chiniachik.
E uma das perguntas, falando de felicidade, a ele foi essa. Muitas pessoas têm buscado sonhos que não são seus, e o psiquiatra responde que a sociedade quer definir o que é certo e cometem loucuras. Primeiro, instituir que todos têm que ter sucesso, como se o sucesso não tivesse significados individuais. Nós sabemos que não é assim que funciona, porque cada um tem o seu livre-arbítrio para usar a sua inteligência, a sua individualidade para aquilo que quer. Segunda loucura, você tem que estar todos os dias, é uma loucura, gente, porque nós vivemos em momentos felizes, não é? Como nós já comentamos, né? E não estamos isentos de conflitos, mas ter habilidade para lidar com eles. Terceira loucura é você ter que comprar tudo que você puder. Então vai lá, compra tudo para ser feliz. E aí nós vemos esse consumismo absurdo. E a felicidade está no coração, né? Quarta loucura, você tem que fazer as coisas do jeito certo. Existe jeito certo? Não tem. Jeito certo não existe. Não há um caminho único para se fazer as coisas certas. O que é certo para um é errado para o outro. Então o que foi colocado aqui para o Chineachique foram metas. Né? Metas para o sucesso, não para a felicidade. Né? Porque para você ter sucesso você tem que ter disciplina. Um bom pianista ele vai estudar muito, ter disciplina, para ele fazer sucesso, é uma meta. Né? O sucesso não é para a felicidade. Então a felicidade não é meta, é um estado de espírito. E é de dentro para fora. Tem pessoas que são felizes no casamento e outros se dizem felizes justamente por conta do casamento. Então, o que é bom para um não é para outro. E Chineachique diz assim, você pode ser feliz tomando sorvete, passeando com o filho, comendo uma pipoca, indo no calçadão, e eu digo assim, eu sou feliz naquela hora do cafezinho, gente, eu adoro um cafezinho, adoro jogar conversa fora. Se alguém me convidar, eu vou, viu? Então eu sou feliz nessa hora, eu adoro aquele cafezinho quentinho, tirar do bolo naquele momento. São momentos de felicidade que a gente tem, não é? Então você faz o seu momento. E ele disse que ele trabalhou como médico no hospital de pacientes terminais. Todos os dias morriam de 9 a 10 pacientes. E ele sempre procurava conversar com eles na hora da grande viagem. E a maioria dizia, doutor, não me deixe morrer. Eu me sacrifiquei uma vida inteira. Me anulei uma vida inteira. Agora eu quero aproveitar e ser feliz. E ele sentiu uma dor muito grande por não poder fazer nada. Mas ele aprendeu. E que aprendizado. E passa para nós essa entrevista. Ele aprendeu que a felicidade é feita de pequenas coisas. Ele disse que ele nunca ouviu ninguém na hora da morte dizer estar arrependido por não ter aplicado dinheiro em ações, em motos. Mas se arrependiam por ter esperado muito tempo ou perdido tempo e perdido várias oportunidades de aproveitar a vida. Então ter problemas na vida é opcional, né? É inevitável, derrotar é opcional. Todos nós queremos ser felizes, né? Mas nós temos que talvez ousar testar os nossos limites. Pode ser que se testar nossos limites, gente, significa também deixar tudo como está, é uma opção nossa. Porque para você também fazer o bem, você tem que querer, você tem que ter vontade de fazer. Né? Então, se não quer, não faça, não force nada, porque Deus não nos pede nada, Ele espera de nós uma transformação, mas não exige nada de nós. E lembrando então, nossos amigos espirituais, na questão 920, a felicidade plena não é desse mundo, mas cabe ao homem minimizar seus males, ser tão quanto possível feliz nessa terra. E nós temos muitas oportunidades, gente. Nós estamos sempre no lugar certo com pessoas que podem nos ensinar. Se nós quisermos aprender, não é? E realizando assim a melhor tarefa para o nosso crescimento. Nós somos um lápis nas mãos de Deus. Um pequeno lápis nas mãos de Deus, de Teresa de Calcutá. E eu digo, nós podemos escrever nossa história. Nós somos um lápis que nós podemos, não importa se está escrevendo bonito ou feio, rabiscando, fazendo borrões. Mas o importante é fazer alguma coisa, mesmo que sejam rabiscos. Não vamos perder a oportunidade dessa encarnação. Assim como o lírio nasce no pântano, Deus nos colocou na terra para realizar o grande milagre do amor. Teresa de Calcutá. Quantas vezes nos sentimos no pântano? Não é? Mas tudo está em nossas mãos.
Nós podemos, como o lírio que nasce no pântano, nos levantar acreditando mais em nós mesmos e assim ajudar aqueles que estão à nossa volta. Em primeiro lugar, levante-se a si mesmo. Né? Goste de você, olhe para você, se esforce, se fortaleça primeiro. Como eu disse no início, porque muitas vezes nós esquecemos de nós mesmos, que nós ficamos em cima do problema do outro, querendo resolver o problema de todo mundo. E a vida vai embora. E Emmanuel, mentor do Chico Xavier, diz assim: por mais sombria que seja a estrada, ou seja, o caminho que somos conduzidos pelas circunstâncias da vida, nós devemos enriquecer esse caminho com a nossa própria luz. Jesus disse: brilha a tua luz. Todos nós temos algo que se destaca em nós. São os nossos talentos. Certa vez perguntaram a Teresa de Calcutá sobre o seu trabalho e ela respondeu: sou um lápis nas mãos de Deus. Eu sou um pequeno lápis nas mãos de Deus. Deus fala com as criaturas por meio das próprias criaturas. Todos nós somos instrumentos de Deus. Deus nos colocou na Terra para nós termos um canal de expressão de uma mensagem positiva à humanidade e a nós mesmos. Então todos nós somos lápis de Deus. Se soubermos a que direção nós estamos indo, nós podemos também usar nossos próprios recursos. Não precisamos do dinheiro, não precisamos de títulos nem de cargos. Podemos até tê-los, mas não precisamos de nada disso para fazer o bem. Nós precisamos da nossa alegria e do nosso amor. Se você tem o dom da alegria, seja um lápis de Deus para os tristes. Se você tem o dom da coragem, seja um lápis de Deus para os fracos. Se você tem o dom da fé, seja um lápis de Deus para os descrentes. Se você tem o dom da prosperidade, seja um lápis de Deus para os miseráveis. Se você tem o dom da cultura, seja um lápis de Deus para os ignorantes. Viu? Como nós podemos usar nossos próprios recursos? Teresa de Calcutá. Nós precisamos de Deus, mas Deus precisa dos nossos talentos, gente, não devemos enterrá-los. Deus precisa dos nossos talentos para escrever o alfabeto do amor no coração de cada um de seus filhos. E quem sabe nessas linhas, Deus não esteja escrevendo algo para você. Para você, para você, para você, para mim. E está. Tenho certeza que está. Eu acredito e tenho fé nisso. Ele está. Esse foi o nosso estudo de hoje. Nós vamos passar para a segunda parte dos trabalhos, que são os passos. Mas antes eu vou fazer a oração do Pai Nosso de Chico Xavier, que eu falei para vocês que é um poema, eu gosto muito. E nós vamos, então, unindo nossos pensamentos, nossos corações, para nos sentirmos mais leves, límpidos, para aproveitarmos todos os fluidos que nós vamos receber nessa linha do passe. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu sublime nome, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evitemos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito da luz, do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa casa de oração seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso imenso e infinito amor. Chico Xavier. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquemos em paz, que Jesus nos ilumine, nos abençoe hoje e sempre. E um bom fim de semana a todos nós.